Boa tarde. No ar a seguir vamos olhar hoje para a prevenção contra descargas elétricas. As descargas atmosféricas levaram à morte de 31 pessoas desde o início da época chuvosa, deixando outras 36 feridas. As intensas chuvas não têm poupado algumas infraestruturas e casas construídas com material local, deixando algumas famílias em condições difíceis de habitabilidade na província do Bié. Solos expostos onde as correntezas das águas da chuva provocam erosões e destruições de casas construídas à base de material local, deixando famílias em condições difíceis de habitabilidade. Você tem casas que caem e muitas coisas estragam ainda, só que a sorte é que as casas estavam a brincar por dentro, graças a Deus a parede caiu por fora, senão poderia acontecer muita morte. Esse tempo está vivendo na casa da Mana, a Mana também está vivendo na casa desse bairro aí, nesse lado, no outro lado aí na zona 1. Mas são as descargas elétricas atmosféricas que não têm poupado vidas humanas. As lavras foram os locais onde vários populares foram atingidos pelos raios das nuvens para a terra. E ao mesmo tempo abre as estradas, começa a alastrar buracos, então não temos como. Esta se encontrava no campo a cultivar e de repente a descarga atmosférica incidiu sobre ela, causando a morte direta. Um adolescente de 17 anos de idade, também no município de Catabola, que se encontrava no interior da residência de seus pais quando aconteceu a descarga e também teve a morte direta. Já uma cidadã de 63 anos de idade, este facto se deu no município do Xinguar, onde quando ela estava a recolher os cabritos para colocá-los num curral, começou a chover e aconteceu uma descarga que tirou-lhe a vida. Desde o início da época chuvosa, mais de 430 pessoas foram afetadas pela chuva acompanhada de ventos fortes e descargas elétricas atmosféricas. Pessoas são arrastadas por correntezas de águas, por vezes pessoas são arrastadas quando tentam atravessar um rio, quando tentam atravessar um riacho. Há vezes que a travessia se faz por conta do leito, naquelas zonas onde não há ponte ou um ponteco. E também vezes em que quando estiver a chover e sobretudo o caudal do rio aumenta, as pontes ficam submersas por conta d'água. Mas ainda assim as pessoas arriscam-se a fazer travessia e aí o risco é maior. Os riscos vão desde as pessoas serem arrastadas pelas correntezas das águas e também com pretexto de serem atacadas por animais, como é o caso de jacarés ou então cobras que se encontram nestes rios. Resultaram em 31 mortes e 36 feridos, maior parte das vítimas atingidas em lavras. A situação é igualmente preocupante, porquanto as descargas atmosféricas ceifaram 31 vidas, infelizmente, e 3.161 casas, igual número de famílias afetadas, das quais 1.261 destruídas, 1.897 danificadas e 3 inundadas. Neste âmbito, destacam-se 304 casas em zonas de risco. Enquanto isso, as autoridades locais continuam engajadas na criação de condições para a instalação de para-raios nas comunidades. Foram criadas 3 comitês locais de redução de riscos de desastres, fortalecendo a segurança das comunidades locais. É o retrato vivo das nossas intervenções, das vidas tocadas pelo risco e do esforço coletivo que sustenta o Comando Provincial de Proteção Civil e Bombeiro. A instalação de para-raios é fundamental para a segurança de pessoas e bens. E aqui recordar sobre o tema que estará em debate hoje, em análise, a prevenção
contra descargas elétricas. Passo a apresentar os convidados de hoje. Baba Cubango, engenheiro de eletroenergética. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Saudar também o inspetor bombeiro Edinaldo Ribeiro, que é especialista de redução de risco de desastres. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Karina. Celestino Lenz, engenheiro civil. Muito boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, tanto prezada Karina Cacola. Desculpa, boa tarde também, meus colegas do painel. Bem-haja. Vou começar com quem é, de facto, ligado ao setor, não é especialista de redução de risco também de desastres, uma pessoa ligada ao Serviço Nacional de Bombeiros. Começo por questioná-lo sobre a quantas andam, aqui a se olhar para o número de casos de desastres, por exemplo, registrados por conta de descargas elétricas. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Dizer que este é um tema bastante sensível, não é? Que afeta vidas e infraestruturas no país. Por isso é importante trazermos aqui um esclarecimento a toda a população. Dizer que em termos de como anda o país relacionadamente aos números relacionados aos efeitos nefastos das descargas atmosféricas, né? Infelizmente ainda registramos muitos mortos e muitos feridos, principalmente em zonas rurais. Muitas escolas, igrejas e residências estão sem o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, não é? A questão que fica, antes de qualquer questão, não é? Devia, e passo aqui a questioná-lo sobre o que é de facto descargas, ou o que são de facto descargas elétricas, não é? Só para podermos aqui atualizar de facto o telespectador. Vale situar aos telespectadores que descargas atmosféricas são descargas elétricas naturais, não é? Os tais conhecidos também como relâmpagos. Elas acontecem quando há uma grande energia nas nuvens, né? E essa energia procura um caminho no solo para assim incidir-se. Esta energia também pode ser entre as nuvens, quando também acontece. É um fenômeno natural, mas pode ser extremamente perigoso. A outra questão era sobre os números que, por esta altura, estão registados. Importa aqui informar que, quanto aos números, em termos de ocorrências relacionadas às descargas atmosféricas, Angola, na época chuvosa passada, 2024-2025, registrou um total de 224 mortos, com 184 feridos por este evento, sendo as províncias do Ambo e Bié as mais atingidas. Vale ainda recordar que tivemos um caso que mexeu com o país, onde 4 membros da mesma família na província da Huila foram atingidos pelas descargas atmosféricas e que, pelas condições e características da habitação em que residiam, entrou em combustão, então estes conheceram morte naquele devido lugar. Comparativamente com esta época, 2025-2026, o país já registrou, desde agosto até a primeira semana de dezembro deste ano, um total de 98 mortes, com 44 feridos, sendo as províncias do Bié e o Ambo as mais atingidas até agora. Okay. Ok. Daqui a pouco vamos olhar também para a questão da prevenção, não é? Isto ainda é uma nota introdutória. Viram-me a si, Celestino Lenz, que é engenheiro civil, para questioná-lo sobre os ataques que são de facto da natureza, saem do controle muitas vezes do ser humano, mas ainda assim há medidas que podem reduzir o seu impacto. É verdade, Karina. Como disse muito bem o meu colega do painel, o inspetor,
Tanto as descargas energéticas, olhando aqui principalmente, quando estamos a olhar para os aspectos naturais, que principalmente os relâmpagos, tanto são elementos que podem ocorrer e estão fora do controle do homem. Mas, a nível de engenharia, principalmente quando se trata da questão da construção, é preciso olhar que tudo parte de uma forma de olhar como é que aquele determinado território, como é que aquela determinada localidade comporta-se a nível, por exemplo, do ciclo hidrológico. Porque o ciclo hidrológico, para o nosso caso, nós temos dois momentos, temos a época seca e a época chuvosa. É daí que as construções devem olhar para as zonas que estão suscetíveis a esse tipo de fenómenos, que depois são catalogadas como zonas de risco, até mesmo para construções de grande tipo, por exemplo, aeroportos, estádios de futebol, centros comerciais, etc, etc. Portanto, todos esses elementos preliminares devem ser identificados para que, na presença desse tipo de fenômeno, nós não tenhamos esses desastres, esses dados, infelizmente, que foram apresentados aqui, que é, por exemplo, a perca de vidas humanas. E é daí que, portanto, a engenharia entra para identificar zonas seguras de construção. Portanto, nós vimos aqui, infelizmente, na peça, que isto ocorreu em zonas principalmente rurais, onde a construção não obedece a alguns critérios de engenharia mormente naquela questão de proteção, que é a utilização dos pararraios, que, tanto permite mitigar, ou seja, absorver essa carga de energia e, como diz muito bem também a engenharia, que é, transmitir esta carga no solo, porque, tratando-se de solo, uma área tão extensa, logo, a absorção desta energia, o solo consegue, mitigar rapidamente este impacto. É daí que, existe uma série de equipamentos que permitem, prevenir o impacto dela, desde os pararraios que são colocados em grandes edifícios ou em grandes partes, para permitir que, logo que essa energia incide, ela absorve e depois transmite diretamente ao solo. Mas aqui o que deve ficar bem claro é que nós temos que olhar na forma como é que nós temos construído em algumas localidades e até mesmo os grandes edifícios. É preciso que, por exemplo, temos aqui, uma das entidades que, uma das normas que nós temos, o Decreto Presidencial 29/15, traz o Serviço de Proteção e Bombeiro como uma das entidades que faz parte de um leque de entidades que permitem controlar o efeito desse desastre. Portanto, o INAMET também faz parte, porque é a entidade que, cataloga todo esse registro e até produz também informações para nós como engenheiros, ao dimensionarmos os edifícios, ao trazermos para o território infraestruturas, olharmos quais são as zonas de risco que, a entidade que cataloga, que é o INAMET, traz, e as infraestruturas, deverão acompanhar os elementos de proteção, dado que aquela região foi catalogada como suscetível a esse tipo de fenómeno. Mas fica a questão, Celestino Lenze, para que aconteça esta fiscalização, será que o país, Angola no caso, tem técnicos suficientes para poderem fazer este trabalho que fez referência de fiscalização, de análise ao detalhe sobre se há ou não condições para algum tipo de construção? Olha que também até em zonas urbanas e periurbanas também é fundamental que haja este tipo de fiscalização e também de estudo de viabilidade. Sim, é verdade, Cacoma, é o seguinte, toda e qualquer construção antes de ser entregue para a sociedade, primeiro, já a partir do projeto, ela deve ser fiscalizada e até mesmo aprovada também pelo Serviço de Proteção de Bombeiro, dada a natureza do edifício e também a zona de exposição. A nível de engenharia, em termos de normalização, documentos orientadores, nós temos a nível nacional e também quadro, portanto, em termos de profissionais, temos sim, e estamos aqui presente também de um especialista. E aqueles casos que não vos chegam à mesa? E esta questão é mesmo já para também aqui o Baba Kubango, que é engenheiro de eletroenergética. Aqueles casos que não vos chegam à mesa, por exemplo, não é, de
pessoas estarem a construírem, e há dados aqui inclusive de pessoas que construíram em zonas totalmente de alto risco, não apenas de risco, mas de alto risco. E como é que conseguem resolver estes tipos de questões, por exemplo? Bem, a recomendação é reestruturar a construção de modo que disponha dos dispositivos para atenuar o efeito delas, né? Já que a nível do projeto, logo no início, não se acautelou isto. Mas, portanto, na ocorrência deste fenômeno, portanto, por intermédio de uma vistoria, já uma recomendação, de modo que, portanto, a infraestrutura disponha de equipamento ou dispositivos para atenuar isso. Senão, portanto, pode ocorrer que haja perca total da infraestrutura. Porque portanto, a situação mais gravosa o que pode existir é perca total da infraestrutura devido ao efeito, ao impacto desse desastre natural. Bárbara Cubango, mas a construção não é só para projetos, temos aquelas também individuais, no caso autoconstrução, a que olhamos para individualidades, no caso. Muito obrigado, Karina Cacola, mas como especialista eletroenergético, eis a razão pelo qual fiz sinal ao colega Celestino, que está mais ligado ao setor de construção. Eu vou me focar mais na essência do problema. Fique à vontade. A essência do problema é de parabenizar a TPA por um tema tão pertinente como esse. Quando nós falamos sobre descargas atmosféricas, devemos começar por defini-la. Na realidade, descarga atmosférica é um fenômeno natural de grande magnitude, caracterizado pela liberação súbita de energia elétrica na atmosfera. O que acontece no mundo da eletricidade? É aquilo que é a beleza da natureza, do mundo, existirem cargas opostas, positivas e negativas. Na constituição da própria nuvem, a nuvem é composta por gelo e água. Em alguns momentos vai havendo colisões entre essas. E as colisões entre essas vão criando o surgimento de íons positivos e íons negativos, fazendo com que os íons positivos, que são mais pequenininhos, ficam no topo da nuvem e os íons negativos na base. É dali que, quando haver separação destes, depois surge a criação de um canal iônico. Esse canal iônico é que vai servir como uma ponte para conduzir a energia elétrica. E o que acontece com a corrente elétrica diferente do que os seres humanos pensam e fazem? A corrente elétrica é tão inteligente que ela procura sempre o caminho mais simples, mais curto e com menos resistência. A resistência é o quê? É aquela grandeza física que os corpos têm de apresentar oposição à passagem da corrente elétrica. Então, o que a corrente elétrica faz? Procura sempre o caminho que tem menos resistência. É daí que os meus colegas que antecederam já disseram que o objetivo é a corrente fluir para o solo. Como é que ela vai fluir para o solo? Tendo menos resistência. Porque se ela vai para uma infraestrutura que não esteja, por exemplo, aterrada, onde tem menor resistência, pode danificar essa infraestrutura. Mas, conforme eu já disse, procurando o caminho mais simples, que é a resistência da terra mais baixa, então ela vai para lá. Do ponto de vista histórico, por isso que eu parabenizei a TPA, a eletricidade atmosférica também é uma área. E não podemos falar da eletricidade atmosférica sem falar, por exemplo, do grande cientista russo do século XVIII, Mikhail Lomonosov, que na altura já fazia experimentos e estudos ligados a isto e que já dizia que a atmosfera terrestre possuía campo elétrico, que é a região do espaço onde se faz sentir a ação de uma carga elétrica. E também não podemos deixar de falar o nome de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, que é o que inventou o famoso para-raio, que fez com que as descargas atmosféricas na altura que metiam medo, passaram a não meter medo e passaram a ser controladas. Porque o para-raio, na realidade, o que é que ele faz? Ele atrai para si essas descargas e ele manda para a Terra. Quer dizer que nós devemos ter algo metálico, pontiagudo, para receber
e depois temos que ter ele conectado com condutores que vão fazer com que vai para a terra, onde vai encontrar os eletrodos de terra, que é o famoso aterramento. Dali a questão, como é que se pode proteger, sim, contra as descargas. As descargas elétricas. Aqui esse olhar para, já que é algo da natureza, que não se pode de facto travar, mas como é que por cá se pode ter a preparação para se evitar o maior impacto? Vou chegar lá. Só para reforçar, é o seguinte, como se pode dizer, né, as descargas atmosféricas, além de meterem o medo como metem, mas também é uma obra da natureza impressionante, porque as pessoas ficam admiradas com aquele clarão todo e com aquele barulho todo. Na realidade, o que é que acontece? Com aquela camada de ionização, por definição, a energia elétrica, quando atravessa qualquer condutor, este condutor aquece. E, na realidade, imaginemos o raio. Tem na ordem de dezenas de milhares de amperes. Imaginemos a capacidade daquela corrente. Então, o que é que acontece? Naquele canal de ionização, o ar em volta é aquecido. Então, ele expande-se. E aí existem explosões. E são essas explosões que são este tal, o relâmpago, o trovão que nós tememos. Então, é por aí. Vou passar aqui a palavra para o inspetor bombeiro, Edinaldo Ribeiro. Parece que, do ponto de vista aqui dos números que são semanalmente partilhados e publicados por vocês, parece ser uma situação que tende também a preocupar, principalmente o vosso setor. Exatamente, Karina. É uma situação bastante preocupante, não é? Ainda somos bastante assolados pelo fenômeno de descargas atmosféricas, por várias razões. Uma delas tem sido a falta de informação, não é? Por parte de vários municípios, ou seja, principalmente aquelas comunidades rurais. Deixa aqui passar um dado que 80% dos casos de descargas atmosféricas com efeitos negativos ou efeitos nefastos tendem a acontecer em zonas rurais, não é? Em campo aberto, conforme já disse o engenheiro, o colega de painel, não é? Então, trabalhar sempre na sensibilização tem sido um dos caminhos do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, não é? Através também da Comissão Nacional de Proteção Civil, não é? Aplicando sempre aquilo que rege o decreto presidencial 29/15 de 13 de janeiro, não é? Que é o decreto que fala sobre a implementação dos dispositivos contra descargas atmosféricas. Agora, Celestino Lanz, que mais uma vez há aqui, que é o engenheiro civil, se olhava em relação à construção, não é? A questão que tinha ficado era sobre aquelas construções que não apenas são vistas aqui como projetos, mas temos aquelas construções individuais, aqueles casos em que a pessoa por si só decide, por exemplo, construir no seu espaço que afinal não reúne condições para poder habitar. Como é que aqueles casos que nos chegam à vossa mesa, ao vosso escritório, se consegue de facto travar e também controlar? Bem, como dizia, de facto é uma situação muito complicada. Por quê? Porque nós temos recomendado que logo a priori, no início, antes de qualquer construção, primeiro que os profissionais devem ser identificados no início para cautelar, por exemplo, essa situação mais severa. Por quê? Porque neste caso o custo de repor a proteção ou de implementar a proteção pode provocar uma alteração substancial no edifício. Daí que a norma, por exemplo, recomenda edifícios, por exemplo, acima de 25 metros, são obrigatórios terem esse sistema. Até superfícies, tanto áreas abertas acima de 500 metros quadrados, devem ter sistemas
de proteção. Por isso é que um cidadão, tanto a título individual, desconhecendo tanto esta informação normativa, este dado normativo, logo, por exemplo, numa vistoria pode-se dar ao caso, está suscetível à multa, à sanção, tanto à sanção, até porque o próprio decreto também traz este lado. Por isso é que deve ficar aqui tanto assente até de forma pedagógica, de que toda e qualquer construção, mesmo também a nível das administrações locais, no ato de atribuírem as licenças, portanto, tem que se verificar se a zona não é uma zona suscetível a este tipo de desastres, porque, ao fim e ao cabo, nós vamos ter essas informações que podem trazer, em termos de informação social naquela localidade, informações muito, muito tristes, que é principalmente perca de vida. Daí que é preciso mesmo que, quando algum cidadão pretende construir, primeiro, procurar identificar se a zona onde vai adquirir o espaço não é uma zona suscetível a esse tipo de fenômeno, porque, como disse muito bem, o nosso ciclo hidrológico, se a região em construção estiver numa zona, numa bacia hidrográfica que está suscetível a este período de precipitação, com este tipo de cargas em termos de relâmpago, etc., portanto, se não tiver o sistema de proteção, nós, infelizmente, nós vamos ter até edifícios a serem abertos, de betão a serem abertos através dos raios, e termos, infelizmente, até paredes a desabar e, ao fim e ao cabo, termos esse problema de perca de vida. Logo, portanto, uma das recomendações é mesmo, no início, ter uma consulta de um profissional para cautelar na fase de projeto, na fase até mesmo da aprovação, que todo esse elemento seja garantido. Só para reforçar, o nosso debate, o mais importante é alertar os nossos cidadãos que as recomendações devem ser cumpridas a rigor. Por exemplo, em vésperas, quando está a chover, se a pessoa encontrar-se na praia, na piscina, na rua, o mais correto é sair dali e procurar um abrigo. Por quê? Porque nós devemos perceber que existem descarga direta e existem descargas indiretas. As descargas diretas são mesmo aquelas que incidem diretamente sobre o objeto, mas também existem as indiretas, que são aquelas recomendações que, por exemplo, nos dizem: olha, quando estiver a chover, não fale por telefone que tem fio, por exemplo. São recomendações mesmo para cumprir, porque se for no caso da indireta, em que o raio vai atacar, por exemplo, uma linha, algo ligado com energia elétrica, através daquela linha, ela pode passar para depois atacar uma residência. E as pessoas se perguntarem: como é que isso aconteceu? Afinal de contas, é a situação indireta. Então, são das recomendações que chamam fortemente a atenção dos nossos irmãos a terem muito cuidado. E voltar a frisar que este é aquele tipo de problema em que muitas vezes une a engenharia e o setor social. Por exemplo, estamos a falar de descargas atmosféricas, que é fortemente o meu lado, mas daí está. Com esses problemas ligados a descargas atmosféricas, existem, por exemplo, problemas sociais. As pessoas perdem as suas residências, conforme já estamos aqui a falar. Quem vai resolver? Serei eu como especialista do setor de energias? Claro que não. Aí, o governo vai ter que atender. Daí a necessidade de que as pessoas não podem construir como e quando querem. Devem obedecer a certas balizas para depois não chorarmos pelo leite derramado. Porque acontece depois o quê? Não, mas ele já construiu não sei quantos mais. E vai correr depois para ir ajudar. Então, para se evitar isso, deve-se criar instrutivos, partilhar para com que as pessoas leiam ao máximo e não caiam nestes tipos de erro. Inspetor Bombeiro Edinaldo Ribeiro, na sua introdução, afirmou aqui categoricamente que, por falta também de informações, daí-se verificar estes impactos todos que acabam, infelizmente, por ceifar muitas vidas. Daí que o questionam: que programas por esta altura é que vocês têm já implementados
para ajudar também na divulgação de informações que visam, acima de tudo, a prevenção do cidadão. Perfeito. Karina, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiro, sendo um ente de bem, e nós temos como missão proteger vidas e bens. Ainda só para dar um pouco de mais reforço no que concerne às medidas, né, de prevenção, como prevenir, dizer que há medidas simples que salvam vidas. Uma delas que já foi aqui dita pelos meus colegas de painéis, né? Uma instalação de para-raios em edifícios essenciais. Quais são esses edifícios essenciais? Estamos aqui a falar de escolas, estamos a falar de hospitais, estamos a falar de locais de armazenamento de materiais explosivos, não é? Materiais inflamáveis como bombas de combustíveis. Estamos a falar também aqui de quartéis de bombeiro, postos policiais e locais administrativos e mais outros que são todos descritos no Decreto Presidencial 29/15. Agora, quanto às ações que o Serviço de Proteção Civil e Bombeiro tem levado a cabo para fazer chegar a informação aos munícipes, à comunidade, nós temos sempre desenvolvido campanhas de sensibilização. Se permita mostrar aqui um Fique flyer. à vontade. Temos sempre desenvolvido campanhas de sensibilização, como é que eu posso? Nós, através destes flyers, né? Destes flyers com conselhos úteis, sobre descargas atmosféricas, o que fazer, o que não deve fazer, como agir ainda quando da ocorrência destes fenômenos, e os nossos operacionais, a nossa área de redução de risco e desastre tem massificado as campanhas de sensibilização nas comunidades. E não só. Estão produzidos apenas em português? Em português. E naqueles casos em que vocês encontram em que o cidadão, por exemplo, só tem o domínio da língua nacional? Vale aqui dizer que estes flyers ou estes panfletos de conselhos úteis não são produzidos apenas em português. Nestes casos, nós temos também ele produzido nas demais línguas nacionais faladas aqui em Angola. E para continuar, só ainda em termos de sensibilização, alerta e mobilização às comunidades, nós também temos estado a implementar os comitês locais de gestão de riscos de desastres. Estes comitês são voltados àquelas comunidades constantemente mais assoladas pelos eventos, não só descargas atmosféricas, mas como deslizamentos de terra, inundações. Quantos comitês por esta altura que o país tem? Atualmente o país conta com mais de 16 comitês, isto é, na província de Luanda, com dois municípios já, Sambizanga e Samba, com 8 comitês. Temos também na Huila, Lubango, ou seja, na Huila, na MIB e recentemente na província do Bié. E a pretensão é levar-se cada vez mais a implementação desses comitês locais nas comunidades, de modo a fazer chegar a informação a toda a gente. A província do Bié, que, segundo dados que nós aqui passamos, é que foram cerca de 31 pessoas que acabaram, infelizmente, perdendo a vida e 36 feridas. Exatamente. Um número preocupante. Engenheiro Celestino Lense, quando olhamos para os dados apresentados, por exemplo, na província do Ambo, mais de 50 pessoas morreram, não é? Aqui olharmos para os dados de 2024, não é? Para os dados desde o princípio da época chuvosa na província do Bié, cerca de 30 pessoas acabaram perdendo a vida. Os números são, de facto, sim, preocupantes. É verdade, são preocupantes, e daí que, como dizia ao longo da abordagem, infelizmente ocorre em zonas de construção rural, porque também nós vimos na peça que a maior parte das construções, portanto, é através de argila, sim, através de blocos de argila, logo,
Isso demonstra uma necessidade que deve-se trabalhar com as comunidades para se olhar a melhor forma que nós temos que construir para essas localidades. Porque, como disse, como dizia também, esses desastres, olhando aqui, por exemplo, para o relâmpago ou para o raio, portanto, ela incide tão rápido e se nós não tivermos uma proteção como deve ser para a moradia, infelizmente nós vamos ter, portanto, a incidência, portanto, o impacto dela muito forte e que muitas vezes pode provocar o derrube das paredes, porque aquelas construções, em termos de elementos que garantem estabilidade dessas construções, não possuem, portanto, são construções quase que sem grandes critérios de engenharia, daí que hoje é possível, com as construções tradicionais, levar um bocadinho melhores técnicas de construção. Em daqueles casos em que há a construção daquelas casas de pau a pique. Bom, portanto, é verdade. Portanto, nós temos que trabalhar muito com a comunidade, como disse, principalmente nessas zonas que estão suscetíveis a esse desastre. É preciso que, olhando na matéria-prima que possuem, neste caso, o pau a pique e também a argila, que pode-se muito bem produzir os adobes. Agora, esses adobes devem ser adobes que devem ser revestidos com palhas para permitir que obtenham maior resistência para, contrapor esse tipo de efeitos que podem ocorrer para aquela localidade. Daí que é preciso que cada vez mais, como disse muito bem o Sr. Inspetor, tende a haver, comunicação constante com a comunidade, deve haver equipe que trabalha com a comunidade, porque, ao fim e ao cabo, se as construções não olharem, portanto, não obedecerem às recomendações que as entidades que o decreto traz, que regulam e monitoram esta questão que tem a ver com o desastre natural, nós vamos ter nessas localidades, porque começa-se a verificar que é recorrente e se não se, portanto, olhar com cuidado, nós vamos ter cada vez mais relatos e, infelizmente, percas de vida. Podemos ter danos materiais ou físicos. Agora, quando se trata de perca de vidas humanas, portanto, aí já começa a colocar um pouco mais de sentimento, muito mais. Agora, a engenharia sim traz consigo soluções para contrapor esses problemas. É preciso que haja uma simbiose em termos de informação de INAMET, catalogar, porque o decreto também traz, é preciso que nós tenhamos uma informação naquele quilômetro quadrado, qual é a densidade, qual é a quantidade, portanto, em termos desses fenômenos de relâmpagos, de raios que ocorrem naquela localidade. Porque é assim que começa-se primeiro, efetuando uma análise de risco, tendo a cidade, qual é a informação. Nós sabemos que as províncias do centro, um bocadinho norte, olhando aqui para o UIS, mas as do centro é que realmente são mais afetadas com isso. Logo, é preciso que, a nível da comunidade, olhamos na melhor forma de construção para evitar que nós tenhamos. E também é preciso alertar aqui um outro dado, que é a construção, por exemplo, também que tem havido em linhas d'água, né? Portanto, nós, quando estamos nesse evento, que é um bocadinho, são de chuvas intensas, o caudal muitas vezes também aumenta, portanto, combinado com esses fatores, e se essas casas estiverem nessas localidades, rapidamente o efeito vai ser muito severo. Daí que é preciso olhar a forma como é que nós temos cedido o espaço. Também é um dado aqui que a população constrói muito rápido. Quando nós menos assustamos, dia e noite, já há uma casa que surge numa determinada localidade e que... Isso atropela as regras de engenharia? Sim, atropela. Portanto, vem também fazer com que o Serviço de Proteção Bombeiro, ao invés de atuar de forma preventiva, portanto, vai já praticamente, corrigir um problema que já ocorreu. Daí que aqui a chamada administração local, de forma preventiva, que detém a gestão do território, conhece onde que são as zonas de risco, em posse também da informação do INAMET, consegue-se muito bem catalogar devido à forma de ocupação. Já se sabe que quando se chove naquela região, é uma zona que realmente ocorre esse fenômeno de relâmpagos,
tem problemas também de inundações, de cheias, aumento de caudal, logo a priori é uma zona que deve ser catalogada como uma zona de risco que não deve ser construída. A partir do momento em que se verificar que começam a surgir aí algumas moradias, mesmo que sejam rudimentares, rapidamente deve haver uma entidade que deve ir para lá abordar com a comunidade de forma pedagógica, apresentar realmente os riscos, as desvantagens que esta população, ao ter a moradia construída naquela localidade, com aquele sistema construtivo ou com aquela forma muito simples de construção, estarão suscetíveis àquele risco. É daí que, tanto de forma pedagógica, conversar muito bem com a população e se calhar até reencaminhar para uma outra localidade, como aquele que será uma zona muito mais segura, de modo que nós tenhamos cada vez mais esses dados reduzidos. Não é? Baba Cubango, fica à vontade. Não é segredo para ninguém que em épocas chuvosas nós sofremos com falta de energia elétrica. Em outras paragens, nos países do primeiro mundo, também chove muito, mas eles têm energia sem interrupção. Isso só mostra que temos ficado sem energia elétrica nessas épocas devido à vulnerabilidade e até certo ponto, vulnerabilidade mesmo, do nosso sistema de proteção. Porque não é compreensível, pelo menos para mim, né, que sou da área, que sempre que há chuvas, os sistemas de proteção abrem e dali o pessoal luta para ver se repõe. Muitas vezes passa-se muito tempo e eles não conseguem repor. Então, há que se investir mais nos nossos sistemas de proteção. Esses sistemas de proteção devem ser mais sérios, porque o compromisso que um eletricista tem, qualquer que seja a condição boa ou má, é de fornecer energia elétrica sem interrupção. Como fornecer energia elétrica sem interrupção, Baba Cubango, quando há também dados verídicos e até constatados no terreno sobre ligações anárquicas, por exemplo? Fora das ligações anárquicas, existe também as vandalizações. Imaginemos, por exemplo, o sistema de aterramento de um poste que nós vimos, os postes de betão, que nós vimos na rua. Geralmente nós temos o sistema de aterramento que é feito com condutores de cobre. E há zonas em que os nossos irmãos roubam esses condutores para irem pesar e sei lá mais o quê. E aquilo, não tendo aquele aterramento, depois aquele sistema fica vulnerável. Agora, com relação... Não respondeu a minha questão. Sim, vou já tocar lá. Diante desta vulnerabilidade, como é que ainda assim se pode fornecer energia elétrica num momento chuvoso, não é? Sim, sim. Que periga até a vida do cidadão. Como é que se pode fazer isso? A princípio, esta não deve ser a desculpa da vulnerabilidade do sistema de proteção. Por quê? Porque são casos isolados. Por exemplo, vamos supor a quantidade dos vulgos gatos que temos no Kazenga, por exemplo, não temos no Patriota. Então, daí não podemos explicar que, por exemplo, os apagões sejam genéricos, quando, na realidade, as famosas ligações anárquicas possam estar em sítios específicos. Continua a não responder a minha questão, Baba Cubango. Nós estamos a falar, e está aqui até um inspetor bombeiro, Edinaldo Ribeiro, de zonas, não é? Que sim. Há ligações anárquicas que, mesmo sem nós podermos acompanhar o momento chuvoso, com olhos de ver, que se consegue de facto perceber o quão aquilo é um perigo à vida do pacato cidadão. De facto. Dali a minha questão é, em tempo de chuva, defende que deve haver o fornecimento da energia elétrica. Sim, sem interrupção. Como é que pode isto acontecer quando, de facto, em zonas, aqui algumas conhecidas por vocês e outras que se calhar não conheçam, se pode fornecer a energia elétrica sob este risco de vida ao cidadão? Bem, é conforme eu já disse, os sistemas de proteção de energia elétrica, eles são tão seletivos em que eles podem simplesmente desligar a área em que há defeito e manter sob tensão as outras. Então, isso felizmente não é a causa do problema. Isto é um problema, sim, mas é mais do ponto de vista tarifário da concessionária. Porque imaginemos, por exemplo, as ligações anárquicas, até certo ponto, fazem com que estes não paguem
o seu consumo de energia elétrica, que pode influenciar negativamente nos recursos para melhoria das condições desta concessionária. Mas o que eu estou a falar é no âmbito genérico, sistema de proteção, na generalidade. Aquele sistema de proteção, sempre que há chuvas, sempre que há descargas atmosféricas, por exemplo, o sistema abre, há apagão. Não pode ser assim. Isso é como se, quer dizer, um sistema desse é como se fosse, digamos assim, na gíria, alguém que em tudo só aceita, só dá sim. Então é mais ou menos essa coisa. Inspetor Bombeiro Edinaldo Ribeiro, parece que aqui há um calcanhar de Aquiles. Pronto, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiro, nós, naquilo que é o ciclo de gestão do risco de desastre, nós trabalhamos em 3 pilares essenciais, não é? Dentre eles o pilar da prevenção, o pilar da preparação e o pilar da resposta. E todas as nossas ações concorrem sempre para um único caminho: proteger vidas e o bem. Então, se quando da ocorrência de quedas pluviométricas haver necessidade de ter interrupção da corrente elétrica para salvaguardar a vida humana e os seus bens, nós, Serviços de Proteção Civil e Bombeiro, aí apoiamos sempre, né? Tanto é que, ainda nestas medidas, é importante também evitar abrigar-se debaixo de árvores durante estas tempestades, não é? É importante desligar os aparelhos elétricos e não usar telemóvel ligado à corrente elétrica diretamente. Em campo aberto, é importante afastar-se de objetos metálicos e manter-se agachado. Se calhar em casa deve estar a perguntar-se por que manter-se agachado em campo aberto. Por quê? Porque diminui a altura, não é, do indivíduo, da pessoa, uma vez que uma das características dos raios é procurar pontos mais altos para que ela incida sobre este mesmo ponto, sobre essa mesma estrutura. Então, se o popular em casa, né, o munícipe, a comunidade em casa, o meu primo, o meu irmão, estiver em campo aberto e de repente começar a ter episódios de descargas atmosféricas, convém manter-se agachado. É uma das medidas. Exatamente, e pés juntos, de modo a evitar a condução da corrente elétrica. E em casa, né, devemos evitar tocar em torneiras, portas metálicas e janelas. Okay? São as medidas que devem ser levadas, de facto, aqui em consideração também. Vir-me a si, engenheiro Celestino Lanze, com todas estas medidas a serem aplicadas, tal como fez referência sobre aqui, a se olhar para a fiscalização, a se olhar para aquilo que passa por vocês para aprovação, será que com a implementação de todas estas medidas é possível mesmo, diante de descargas elétricas, não haver registro de morte ou de perda de vidas, por exemplo? Bom, possível é. Possível que é, até porque este é o foco. Porque os sistemas de proteção, tanto para as descargas elétricas, têm como fio-cabo, tanto proteger a infraestrutura dos danos e principalmente tanto o dano mais severo é a perca de vida. Gostava só também de contribuir aqui em relação à questão que colocou em relação à questão da vandalização ou da alteração, por exemplo... Eu falei sobre a questão das ligações anárquicas. Sim, exatamente. Essa questão das ligações anárquicas, de facto, vem a alterar substancialmente as cargas de eletricidade, portanto, numa determinada localidade. E isto também pode provocar um pico de corrente
no curto-circuito também pode provocar todo esse problema. Daí que é preciso controlar muito bem as cargas que são, consumidas e distribuídas, porque também podem provocar essas situações. E se, por exemplo... Quem deve controlar ou quem deve fiscalizar? Bom, primeiro é que, como dizia, nós quando pagamos tanto o tarifário, vem aí a quantidade da carga. E numa moradia, quando se faz o projeto elétrico, o colega poderia dizer muito bem, até o sistema de proteção, também, tanto o sistema de aterramento, leva todo esse elemento em consideração. Se ocorrer uma alteração substancial na presença desse desastre, a capacidade de proteção, ou seja, do sistema instalado, não vai conseguir dar, contrapor, dar resposta a isto. E o que é que vai acontecer? Vamos ter um curto-circuito toda a casa e até chegando pode ter incêndio, um pico aí e termos incêndio. Daí que é preciso nós termos um sistema de proteção que vai em conta a toda a carga que é consumida ou que é distribuída naquele edifício. Porque também posso dar o caso que naquele pico, naquela alteração da energia positiva e negativa, portanto, porque devem ser de sentidos opostos, pode ocorrer essa situação e dar-se esse caso. Daí que é preciso monitorar muito bem isto. E como é que se monitora isto? Na análise primeira do risco, na elaboração de um bom projeto de engenharia, é que vai provocar uma boa instalação correta do sistema. E depois, outro elemento fundamental, manutenção. Porque nós podemos ter aí o sistema, mas ao longo do tempo vai entrar em serviço, vai estar a contrapor mais, com o tempo vai perdendo aquela capacidade de resposta. É preciso haver manutenção, tem de haver um período de expensão de rotina para que ou reforçar o sistema, ou seja, mudar, por exemplo, os captadores ou mudar os condutores que fazem a descida, por exemplo, no edifício, até a malha de aterramento. Portanto, um desses elementos poderá estar em falha e não poderá trabalhar como um todo. Então, é preciso que haja também a questão da manutenção e inspeção periódica. Agora, o sistema, sim, mais uma vez, a engenharia traz soluções. Agora, é o profissional, é o homem que deve fazer uma análise preliminar, aqui no caso em concreto, então deve-se avaliar ou fazer uma análise de risco, daí é preciso obter os dados da região, o que é que realmente ocorre, qual é a magnitude e, normalmente, qual tem sido o sentido de incidência. Apesar de que é natural, varia, mas sim, é possível sim, os sistemas podem falhar sim, tratando-se de algo natural, a magnitude pode alterar naquele momento, mas é possível, com um banco de dados, daí a necessidade do INAMET, produzir esse banco de dados, para saber, olha, naquela região sempre que ocorre uma magnitude, ou sempre que ocorre essa questão de relâmpagos ou de raios, tem sido naquela magnitude e naquele perímetro, ou naquela extensão. Logo, é possível fazer um dimensionamento com aquele dado inicial. Agora, tratando-se de algo natural, pode haver uma alteração pontual, incontrolável. Sim, mas que é controlável, é controlável. A questão da energia alternativa é algo que também Baba Kubango deve aqui se falar, porque há pessoas que também optam em fazer uso, por exemplo, do gerador. Sim, há pessoas que usam fazer o uso do gerador, peso embora que nos dias de hoje há cada vez menos pessoas a usarmos os geradores, que de facto já é um ganho. Mas com relação ao que estávamos a dizer agora, deve-se funcionar sempre como um sistema. O sistema, o que é? Ainda faz a sua parte, e os órgãos de defesa e segurança também, por exemplo, a Polícia Nacional pode fazer a sua parte. Por exemplo, as ligações anárquicas, aquilo é crime, são atos criminosos. Então, em parceria, ainda com a Polícia Nacional, também podem minimizar esses problemas. Não, mas quando colocava a questão sobre o gerador, é justamente a se olhar para a questão da precaução ou prevenção sobre as descargas elétricas em época chuvosa. Bem, a princípio é como... Alguma ligação, algum risco ou pode fazer uso normal? Pode fazer uso normal, desde que o sistema em si esteja protegido.
Por isso que estava a falar, conforme o engenheiro falou aí muito bem, por exemplo, a quando das manutenções, por exemplo, os sistemas de aterramento de tempo em tempo também devem ser medidos, para ver se aquele sistema ainda está bem, de modo que talvez alguns dos componentes ou os condutores podem ser substituídos. Então a tendência é essa e o segredo é esse. Manutenções em dias e sistemas de proteção em dia, aí poderemos ver diminuída esses danos por mortes. Karim, permite. Bom, em relação a essa pergunta, só para portanto, reforçar aqui a ideia, é o seguinte, é preciso olhar a exposição. Vamos lá, como é que vai colocar o gerador e também a magnitude do gerador, né? Porque o sistema, portanto, deve haver um sistema de proteção. Porque se é uma região que está suscetível a esse tipo de ocorrência, portanto, a forma da exposição do gerador, embora os geradores possuem também um quadro que tem sistema de proteção, né, que no caso desse tipo de falha consegue cortar portanto, a corrente de forma automática, mas aqui tem a ver com a exposição, por isso é que os serviços devem ser devidamente avaliados no início, também, por exemplo, a questão da certificação, se for um edifício. Agora, aqui nós estamos mais voltados também para a população de forma que desconhece. Aqui o que deve haver é muita comunicação, muita informação, de modo que esses geradores... E só para ver, engenheiro, já foi dada a recomendação que naqueles momentos chuvosos deve-se evitar, por exemplo, tocar em objetos metálicos. E quando eu me refiro, por exemplo, ter o sistema de proteção em dia, é para que pelo menos os aspectos básicos de proteção estejam garantidos, para que depois a natureza também faça das suas. Então aqui é a comunicação, né? Cada vez mais nós temos que... Deve haver sensibilização. Comunicar. E mesmo ainda no âmbito das manutenção, né? Manutenções. Não ligada aos geradores, mas também ao sistema contra descargas atmosféricas, sim, as manutenções preventivas. Os SPDA, elas também obedecem manutenções corretivas, porque existem aquelas empresas que são certificadas para a implementação dos sistemas contra descargas atmosféricas. E estes mesmos sistemas, após 3 anos, pelo menos 3 anos de uso, deve obedecer uma manutenção. E esta manutenção é sempre acompanhada pelos serviços de proteção civil e bombeiro e certificada pelos serviços de proteção civil e bombeiro. Nós, sempre que vamos fazer visitas de constatação em edifícios novos a serem erguidos ou projetos para serem erguidos, é sempre uma preocupação dos serviços de proteção civil e bombeiros procurar saber como é que está o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, se este mesmo sistema foi atingido várias vezes por descargas atmosféricas, já requer também um processo de manutenção. E deixa aqui lançar um dado que maior parte dos edificados atuais da cidade de Luanda, felizmente já tem o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. E comparativamente com os 80% destes fenômenos que têm acontecido maioritariamente em zonas rurais, por que ainda se verifica estas incidências em zonas urbanas ou periurbanas? Porque temos vários edifícios já antigos, não é? Com um sistema de proteção contra descargas atmosféricas em estado obsoletos. Então, estes mesmos edifícios estão a ser catalogados, continuam sendo catalogados pelo Sistema Integrado de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Este sistema que é constituído pelo Ministério da Energia e Água, né? O INAMET e os Serviços de Proteção Civil e Bombeiros. Por esta altura, apresentou aqui os dados de 2024 para 2025, ou este ano. Quais as províncias que são mais afetadas? Para 2025, Huambo e Bié continuam sendo as províncias mais afetadas. Por quê? Por que razão?
Se calhar já deveríamos considerar isso no princípio, não é? Mas devido à posição geográfica de Angola, nós temos um clima tropical. E o clima tropical é caracterizado por um clima bastante quente, um clima com fortes chuvas, não é? E também temos condições como, por exemplo, elevada umidade nestas localidades e há também a ascensão rápida de ar quente na atmosfera. Estes então reúnem condições suficientes para a incidência constante de fenômenos de descargas atmosféricas nestas localidades. E seria bom também se talvez o INAMET, em conjunto com os serviços de proteção civil e bombeiros, pudessem andar a partilhar o famoso índice Será Único. Este índice Será Único é aquele índice que apresenta a frequência com que estas descargas atmosféricas podem dar-se em uma determinada região e em que tempo. Dali, se partir para a medida então de precaução, de prevenção. E que as pessoas podem definir mesmo. Eu ali não vivo porque o índice Será Único é muito elevado, então... Mas eu penso que este trabalho o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros já tem estado a fazer. Sim, temos estado a fazer através das campanhas de sensibilização, não é? É o pilar, é sine qua non esta atitude. A informação salva vidas, informação é a chave principal. E deixa aqui trazer uma experiência a quando da nossa ida às províncias para a formação dos comitês locais de gestão de riscos de desastres, nós recebemos várias experiências nativas, não é? Experiências ancestrais de como estas comunidades também se protegem contra estes eventos. Nós aqui cientificamente falamos do sistema de proteção contra descargas atmosféricas, mas nós lá vimos, por exemplo, no Ambo, que existem localidades que eles têm uma planta nativa, passamos aqui o nome, tem uma planta nativa que ajuda a não incidência dos raios naquela localidade. Na Huila, por exemplo, na Chibia, os populares, ou seja, a comunidade usa pneus de carro, Karina, e que eles metem aqueles pneus sob o teto e ajuda a não incidência destes mesmos raios naquela localidade. Então, há de todo um pouco também esta preocupação de trabalhar com a comunidade local, porque eles também têm conhecimentos nativos que ajudam, sim, a combater, que ajudam a prevenir estes fenômenos. Bem, haja. Aqui, engenheiro Celestino Lanze, para aqueles casos aqui que se olhar para as descargas elétricas e fez referência sobre vários projetos, não é, que já, inclusive a vossa mesa, nem sequer foram avançados, mas ainda assim há quem, por exemplo, não tem informações sobre aonde se pode dirigir para saber, por exemplo, se esta zona é de facto recomendável ou não para a construção, quer de um projeto coletivo, institucional ou individual. Nestes casos, como é que a divulgação também tem sido feita para que o cidadão de facto conheça os caminhos para se dirigir e se evitar o que temos estado a acompanhar, por exemplo, sobre os impactos e as consequências das descargas elétricas, principalmente sobre algumas e muitas vidas que infelizmente acabam por serem levadas. Que caminhos, que divulgações também têm sido feitas neste quesito? Bom, boa pergunta. Eu penso que um dos melhores caminhos para divulgar é definir zonas de construção. Neste caso, por exemplo, nós já temos projetos pilotos em relação a terrenos de construção dirigida. Por quê? Quando já se define terrenos de construção dirigida, porque a priori aquele espaço já foi definido que pode-se efetuar aí construções ou levar aí infraestruturas, porque
aquela localidade já foi catalogada como uma zona propícia de construção. Está a falar em relação ao projeto da construção autodirigida do Instituto Nacional de Habitação. Exatamente, portanto, esse é um dos caminhos. Agora, um dos grandes riscos é quando ocorre a venda de terrenos por terceiros ou, portanto, que ocorre anárquica, sem essa, portanto, a forma mais correta de adquirir terreno é através de terrenos infraestruturados, ou seja, aquela que a adição local identifica, coloca à disposição vamos lá, dos munícipes, que não, olha, nós temos zona A, Y, B, tanto A, B, C e D, com as diferentes tipologias de construção e os seus custos, e aí o cidadão vai adquirir. Portanto, é porque aquela zona já foi catalogada como uma zona propícia de construção. Agora, essas construções, ou seja, como dizia, essa forma de adquirir os terrenos de forma anárquica, portanto, sem um acompanhamento da administração local, é que traz esses riscos e esses fenômenos que nós depois acompanhamos. Daí que nós temos que cada vez mais sensibilizar, porque quando um cidadão pretende construir, quando submete à administração local um projeto de construção, há um elemento que é fundamental que se chama o croquis de localização. É a partir do croquis de localização que, internamente, por isso que aquele período que tanto a administração local faz antes de submeter a licença, está a averiguar, por exemplo, as condições, tanto em termos de localização, qual ponto é que o cidadão pretende fazer a construção da sua moradia. E em função disso também, outra recomendação que deve ser aqui é também emitir algumas recomendações. Pode haver insuficiência na elaboração do projeto, principalmente nessa questão de desastres atmosféricos, que é também recomendar muito antes da emissão da licença que tanto o projeto seja completo. Tem a parte arquitetônica, a parte estrutural, mas também deve possuir aquela parte que tem a ver com a proteção de desastres. Vamos só aqui fazer uma pausa, vamos para o nosso intervalo e de regresso vamos continuar a olhar para a questão da prevenção contra descargas elétricas. Um até já, volte connosco. E de regresso, aqui olharmos para a prevenção contra descargas elétricas com os nossos convidados, um assunto que tem estado a preocupar a sociedade no seu geral. Aqui a se olhar para a prevenção, para se reduzir o impacto do que se tem verificado, principalmente nos últimos tempos, com destaque para as províncias do Ambo e também do Bié. Aqui estão os convidados, o Inspetor Bombeiro Dinaldo Ribeiro, que é especialista de redução de risco de desastres, Celestino Lenze é engenheiro civil e Baba Cubango, que é engenheiro de eletroenergética. E é assim que começa o Baba Cubango. Aqui outra problemática, outro assunto também que tem sido bastante discutido, é sobre, por exemplo, o uso do telemóvel, não é? Já que estamos aqui a olhar para as medidas preventivas, não é? Aqui a se olhar para as descargas elétricas, ainda continua a ser um daqueles assuntos que parece que continua a ser normalizado ver pessoas que continuam a falar ao telefone. A princípio é algo que se desaconselha mesmo, veemente. E os telemóveis é aquilo. Quando nós nos comunicamos através de telemóveis, existem ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas não só podem fazer ligação de certos circuitos de ignição, assim como também são prejudiciais, especialmente à saúde humana, masculina em particularidade. Muitos não sabem que a influência dessas ondas eletromagnéticas traz problemas masculinos, como acredito que a área de saúde deve estar bem abalizado nisso, tais como os problemas de impotência sexual, tudo isso tem a ver com os problemas ligados à onda magnética deste brinquedo que nós gostamos muito. Há que se ter muito cuidado. Agora, nas bombas é aquilo, desaconselha-se mesmo. Inspetor Bombeiro.
Apoiando-se aqui na... Continua a ser dos assuntos muito discutidos. Exatamente, mas cientificamente, né, vale aqui passar que os telemóveis desaconselhados a usar a quando de incidências ou ocorrência de chuvas fortes com probabilidade de haver descargas atmosféricas, não é? São os telefones com fios. Com fios porque são aqueles telefones ligados à rede fixa e telefones com fios. Já os sem fios, para fenômenos de descargas atmosféricas, pode-se usar normalmente porque ele não vai servir de um aterramento, não é? Mas já aqueles com fio, ligado ao fio, vai servir de aterramento. O próprio telemóvel, se tiver na carga, conforme tem sido habitual, nós estamos a manusear o telefone, ele conectado à rede elétrica, isto aí sim é que é um perigo autêntico. É um perigo autêntico, muito obrigado. Então, desaconselha-se mesmo esta prática. Aqui, olharmos para o decreto presidencial, por exemplo, número 29/18, que torna obrigatória a instalação de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas para raios em edifícios públicos, também estruturas altas e áreas com alta incidência de raios, visando a segurança e proteção de instalações elétricas e pessoas. Como é que está o cumprimento deste decreto? Bem, a nível do Serviço de Proteção Civil e Bombeiro, só para dar uma ajuda, pois. Que o decreto é o 29/15, não é? De 13 de janeiro. Pois. Bem, o cumprimento continua sendo na sua íntegra, não é? Os serviços de proteção civil e bombeiro se revejam aí em vários artigos e é membro do Sistema Integrado de Proteção contra Descargas Atmosféricas, não é? Os serviços de proteção civil e bombeiros, em coordenação com o Ministério que superintende as energias e águas, não é? Que têm esta tarefa árdua de controlar, de fiscalizar as empresas, as entidades que são instaladoras de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, não é? Dizer que ele já aprovado há 10 anos, não é? Há 10 anos, tanto é que no decreto ainda aparece o nome Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiro, mas hoje somos o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, e dizer que sim, nós continuamos a trabalhar na fiscalização, na implementação e no segmento, no acompanhamento do segmento daquilo que são as normas angolanas para a instalação do sistema de proteção contra a descarga. Passo aqui a citar a norma angolana 33/2014. Não havendo cumprimento, que medidas é que poderão ser aplicadas? Conforme já tivera avisado o engenheiro na sua abordagem passada, este decreto vem consigo também uma cláusula das sanções. Há sempre sanções a serem aplicadas aos proprietários de edificados que não cumpram com estes procedimentos que salvam vidas e a nós, sendo órgãos de defesa e segurança, cabe a nós fazê-lo cumprir. Ok. Engenheiro Celestino Lanze, aqui, quando olhamos para os dados, por exemplo, sobre os técnicos disponíveis, parece que encontramos que o país, no caso Angola, tem apenas uma metade de médicos para atender a população no seu todo. Como é que olha para isso? Sim, portanto, os dados são números. Os dados não mentem. Os dados não mentem. Agora, o que nós devemos fazer é cada vez mais formarmos, de modo que nós tenhamos, portanto, o objetivo é ter técnicos suficientes para atender estas necessidades, mas de forma preventiva, termos esses dados devidamente reduzidos, porque mitigar a um certo período de tempo não vai ser possível já, mas
o que nós devemos ter é cada vez mais os dados reduzidos, de modo que o impacto, principalmente social, olhando aqui na questão da perca de vidas humanas, porque quando nós estamos a falar de perca de vidas humanas numa determinada localidade e algo que a engenharia, o homem hoje, o mundo já traz ferramentas técnicas para mitigar isto, portanto, só traz aquela questão social. Há uma pergunta que a Karina fez muito bem ao inspetor em relação, eu gostava também de dar um contributo, que era Fique à vontade. como é que nós estamos agora em relação ao cumprimento. Deixa eu dizer aqui que os grandes edifícios, sim. Agora, a preocupação é naquelas construções individuais, não é? Tanto a população em geral. Aí é que como é que nós podemos massificar a questão da consciencialização, de instalação de sistema de proteção. Os centros profissionais que criam, tanto os eletricistas, os profissionais que estão ligados ao setor de energia, é que quando elaboram os projetos, é preciso que esses elementos sejam devidamente integrados, porque essas construções que ocorrem, se nós formos aqui nos bairros, etc., devem também possuir esse sistema. É daí que o profissional que tiver a elaborar a parte elétrica, porque não vai passar por um engenheiro, etc., porque muitos abstêm devido ao custo. Então recorrem a alguns eletricistas, alguns amigos, etc. Agora, quando não é obedecido, porque também escapa na questão da fiscalização. Porque se já for uma construção a rigor, um edifício, um escritório, um edifício hoteleiro, um hospital, um estádio, etc., é claro que vai passar por o setor do ambiente, o setor dos bombeiros e todo esse elemento vai ser passado a fino porque deve-se garantir a estabilidade do edifício. Agora, essas construções que as populações fazem a título individual, uma das formas de implementar isto é, a partir dos centros de formação, haverá necessidade de colocar nos conteúdos a quando da execução dessas tarefas, que é a elaboração das plantas de eletricidade, etc., olhar nos mecanismos em função também do porte, do tipo de construção, deve contemplar esses sistemas do mais simples que for, de forma a mitigar o impacto, porque grande parte dos incêndios também que têm ocorrido, grande parte dos curtos-circuitos também que têm ocorrido, advém também das cargas elétricas. Quando identificam um ponto, ao longo da fala do engenheiro, disse muito bem que procuram um caminho e se encontrar uma fragilidade ao longo do sistema, é aí onde vai haver uma quebra e o dano poderá ser maior. Então, a nível dos projetos de grande porte, há sim um controle, não pode existir, não pode surgir nenhum edifício que não tenha licença, principalmente nessa questão de desastre. Agora, a nível das comunidades, aí é que é problema. Sim, mas eu bato mais ainda na questão da sensibilização. Por que na questão da sensibilização? Porque nós devemos mudar esse paradigma de que só posso fazer quando me estão a controlar. Porque, por exemplo, vamos lá ver o caso, por exemplo, de um PT, né? Um posto de transformação. Quando um posto de transformação, a cabina de energia elétrica, é inserida na rede elétrica, muitas vezes o bairro em que aquele PT vai ser inserido, o ponto de onde vem a energia elétrica se desconhece. Tem o ramal de média tensão e ela pode vir de dois lados. Então, o que acontece? A equipe que vai fazer a ligação daquele PT deve ter dispositivo chamado malha de terra artificial. Essa malha de terra artificial é que vai proteger o pessoal que vai estar lá a fazer a ligação, de modo que, caso haja falha de comunicação e ligam a energia na fonte, para que aquele pessoal esteja protegido. O que é que vai acontecer? Essa malha de terra artificial vai fazer com que lá onde ligaram a energia é que haja retorno, que aí as proteções são desligadas. Então, quando eu digo na sensibilização, é mesmo para apelar isso. Quer dizer, o aterramento não se deve olhar de ânimo leve, é mesmo uma coisa muito séria. E ainda nesse PT, mesmo no âmbito das manutenções, quando se está a fazer manutenção, no próprio PT existe uma terra de proteção
que é para proteger o próprio aparelho, e existe também uma terra de serviço, que vai garantir proteção do pessoal que vai estar a trabalhar no PT. Imagine-se se violar isso, porque quiseram poupar condutores, não sei quantos mais. Por isso que eu sou de opinião, do ponto de vista pedagogo, como pedagogo que sou, devemos continuar a sensibilizar e não nos cansarmos. Nós devemos convencer os nossos irmãos que o caminho correto não é aquele de vandalizar. Porque quando vandalizam uma estrutura, uma infraestrutura de energia elétrica... Que não é barata. Sim, que não é barata. Nós mesmo é quem sofremos com a falta de energia elétrica. Então, devemos aprender a proteger o que é nosso. Dali a questão, o que é que fazer, o que é que eu faço diante de uma descarga elétrica, Edinaldo Ribeiro? Aqui foram passadas todas as medidas preventivas, mas a questão é, estou diante do problema. O que é que eu devo fazer? O que fazer diante de uma descarga elétrica? Seguir o conselho, não é? Aqueles todos os conselhos úteis que já aqui passamos, não é? Desde evitar abrigar-se debaixo de árvores durante a tempestade, desligar aparelhos elétricos e não usar telemóveis ligados à tomada, entre outros, não é? E também abrigar-se mesmo em casa, porque nós temos nos deparados com situações de que há quedas pluviométricas, ou seja, chuvas, não é? E vimos as nossas crianças brincando aí na rua, tomando banho. Toma banho. Tomando banho. Acho que é da geração que tomou muito banho. Exatamente. Então não é de todo aconselhado este tipo de prática. Devemos nos abrigar dentro de casa, manter os equipamentos elétricos desligados, não é? E de modo a evitar que incidentes ou acidentes como este acontecem. Porque o raio, né? O raio é bonito de se ver, como defende aqui o nosso engenheiro eletro. É uma obra de arte. É uma obra de arte, mas é bastante perigoso, é extremamente perigoso. E se a sua incidência sobre uma estrutura não protegida, então pode danificar a estrutura e ceifar vidas humanas. Só para reforçar também o mito da cor vermelha, que eu até quando vinha, porque eu quis me vestir com camisola vermelha, para falar mesmo sobre isso, mas a minha estilista, a minha filha disse, não, papá, põe camisola branca, não sei o quê, e não esqueça de dizer na TPA quem te vestiu. A minha querida Ania Cubango. Isso é mito, a cor não tem nada a ver. De facto, o que nós devemos mesmo fazer é, conforme o inspetor aqui já disse, prevenir-se. Está a chover, corre para um abrigo e evitar tocar em objetos metálicos. Bem, já. Vir-me-se, engenheiro Celestino Lenze, para esta altura, na sua opinião, e porque estamos aqui a falar com um engenheiro que é de facto bastante conhecido, quais as zonas que, quando olha para a questão da construção, têm estado a preocupá-lo imensamente, de facto? Bem, bom, a nível de Luanda, nós devemos olhar naquelas zonas, por exemplo, algumas zonas do Cacoaco, aquela zona, embora o Ezequiel já está na nova província, mas aquela zona sim, aquela zona de Cacoaco. Vamos olhar também aí na zona do Calumbo, Zango, porque são regiões em que de facto tem grande incidência de raios. Catete também. Catete saindo um bocadinho, agora aqui mais para o sul, não, é mais para aquela zona norte. Cacoaco, aquela zona do Sequel, aí naquela zona do Zango, porque também nós registramos grande período em termos de chuvas intensas, então são essas zonas que realmente preocupam, portanto, preocupam bastante, até também como pesquisador, principalmente na área de hidrologia, estudar um bocadinho as bacias hidrográficas e até as formas de ocupação e até mesmo também os desastres. Então são essas grandes zonas. E daí que uma das recomendações e as abordagens que têm trazido, e graças a Deus tem havido também um bom feedback, é olhar mesmo na questão. Nós temos que infraestruturar, nós temos que divulgar aqueles espaços que ainda existem. Deve ser o Estado a identificar os espaços e apresentar como zonas
seguras de ocupação, porque, ao fim e ao cabo, as questões sociais será o Estado a arrecadar, ou seja, a arcar com essas consequências, mas de forma preventiva. O Estado tem sim instrumentos que pode acautelar, por exemplo, o INAMET, o Serviço de Proteção Civil, tem também os institutos de qualidade, as instituições técnicas de engenharia que podem sim desenvolver dados, projetos que permitem tentar acautelar esse feito. Eu tenho dito, nós devemos ter percas de vida por uma questão natural, de desgaste de vida. Agora, situações que a engenharia pode controlar, isto aí socialmente não justifica ou, portanto, não é aceitável. Daí que, como dizia, uma das formas é infraestruturar aqueles espaços que nós ainda temos, o Estado identificar, catalogar, definir tipologias de construção, infraestruturar estradas, sistemas de iluminação com devida proteção, porque toda a malha urbana de eletrificação vem com o sistema de proteção. Quando nós temos aquelas torres que atravessam grande parte das zonas urbanas, estão devidamente protegidas. Portanto, tem que ser o Estado a fazer isso, porque a população, ou seja, o cidadão a título individual, desconhece algumas normas e até alguns cuidados, e depois, ao fim e ao cabo, é o mesmo cidadão que vai sentir o efeito. Então, estamos aqui para cada vez mais divulgar, apoiar e que tenhamos esses dados menores. Dali vou voltar à questão. É uma boa medida por esta altura até aqui, e parece que Baba Kubango discorda sobre sempre que há chuvas, por exemplo, a chuva, verificar que as zonas que não há luz. Faz todo sentido. Esta questão é para os três senhores aqui à mesa. Pronto, faz todo sentido, principalmente para nós, Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. A nossa missão é sempre proteger o bem-vida, não é? Mas vale a pena, mais vale a pena perder 1 minuto da vida do que a vida em 1 minuto. 1 minuto, sim. Eu posso deixar de acompanhar a TPA Notícias por 5 minutos, desde que esteja a proteger a minha vida, não é? Então, eu sou de opinião que pode haver sim uma interrupção da corrente elétrica, não é? Desde que seja para proteger o bem-vida. E ainda voltando no assunto das construções, as construções urbanas são protegidas, estão muito protegidas, felizmente. Já vimos as centralidades, todas elas com equipamentos de proteção contra descargas atmosféricas, mas nas zonas rurais ainda não existe isso. Trago aqui uma proposta, né? Trago aqui como é que eu posso até dizer, mas serve de uma proposta e que tal instalar-se SPDAs comunitários naquelas zonas. Imaginemos que são todas casas elas de pau a pique, de adobo, e não tem aquelas condições de infraestruturas capazes de resistir sob a incidência de uma descarga atmosférica. Que tal instalar-se sistemas de proteção contra descargas atmosféricas comunitário? Fazendo estudo daquele perímetro, quantas vezes é atingido por descargas atmosféricas, então a engenharia pode sempre servir deste como uma solução. Só para reforçar, só para rebater isso não encaixa. Sim. E deixar bem claro é o seguinte: eu não posso deixar de fornecer energia porque há ligações anárquicas, ou seja, há gatos, há condutores descarnados. Não. Nós devemos ser realistas. Os problemas dessa natureza, tipo esses, não devem existir. E eu, quando me formei que não deves fornecer energia elétrica sem interrupção, eu em nenhum momento no meu juramento poderia dizer, olha, no meu país eu não vou poder fornecer ininterruptamente porque existem alguns problemas, tipo os chamados gatos. Eu simplesmente chamei a atenção à vulnerabilidade do nosso sistema, porque existem serviços que não podem parar. Por exemplo, um hospital, bloco de cirurgia. A energia vai porque querem proteger
os cabos descarnados que estão no bairro. Também não é justo. Daí que os sistemas de proteção, eles têm secções. Ela atua no local mais próximo à avaria, permitindo com que os demais continuem funcionando na normalidade. Esse é um sistema de proteção. Agora, um sistema de proteção relâmpago abre-se, é mesmo vulnerável, e eu reconheço que ainda devemos fazer muito com relação a isso, nós, os especialistas do setor de energias. E o que é que se deve fazer diante disso, já que aí está, deve-se trabalhar para criar sistemas... não encaixar de que sim, parcialmente... porque os sistemas de proteção devem ser mesmo mais eficientes e mais sérios, porque isso não é desculpa. Pelo menos para qualquer pessoa das áreas de energia sabe que isto não é desculpa. Nós não podemos estar sempre à sombra da bananeira. O nosso sistema é vulnerável e devemos trabalhar muito para que ele seja mais completo e maior para dar resposta aos problemas que podem surgir no sistema. Engenheiro Celestino Lanze, quando olhamos para a questão, por exemplo, da evolução natural dos caudais do rio de Coanza, será que tem alguma ligação sobre as descargas que também surgem? Bom, em relação aos desastres, não. Isso, portanto, é um aumento natural que ocorre devido a grande quantidade de precipitação que ocorre. E é muito bom que nós tenhamos, vamos lá, portanto, o nosso principal rio, que é a nossa principal bacia, que tenha cada vez mais caudais para vir alimentar cada vez mais os vários sistemas que nós temos de produção de energia ao longo desse percurso. Mas aí está, nós hoje, conforme muito bem o ministro tem dito do setor, nós temos muita produção. Agora, o que nós temos que fazer é olhar nas linhas de transporte e principalmente na distribuição de baixa tensão. Realmente, também a questão da vulnerabilidade do nosso sistema hoje diminuiu bastante. E daí que o corte de energia a quando de uma precipitação também diminuiu bastante em algumas localidades. Agora, quanto maior é a vulnerabilidade, também o mais fácil é sim, vamos lá, quando se verifica que realmente há sinais, há tendência de ocorrer os tais relâmpagos, etc. Portanto, vamos lá colocar em baixa o sistema até que haja uma visualização de normalidade, depois colocar o sistema em carga. Mas isso ocorre naquelas localidades que realmente, onde tanto foi detectado que há vulnerabilidade, quando há assim, esses problemas de obstrução da rede, em que se ocorrer esse pico de corrente pode haver fuga e o sistema de proteção ainda não está cautelado. Mas tudo isto é resolvido quando nós temos, tanto as infraestruturas urbanas devidamente alocadas ou distribuídas. Onde, por exemplo, por isso é que quando nós já olhamos regiões como a zona de Talatona, essas zonas que foram crescendo, algumas regiões, essas situações nós quase que não observamos. E tantas outras zonas. A nível de Talatona, eu daqui do Patriota há dias sofri com apagão de energia elétrica. Pois. A energia, se não estou em erro, foi por volta das 21 às 22, só voltou no dia seguinte quase às 18 horas. Bom, Patriota. Mas é de um em quantos? Patriota, Zona Nobre. Não, ainda é mesmo problema, não só como especialista do setor. E com relação às cheias e inundações, gostaria, por exemplo, de dizer também aos nossos telespectadores, por exemplo, a famosa central das Três Gargantas, na China, no Rio Yangtze. Essa central, não obstante para o fornecimento de energia elétrica, também foi para minimizar mesmo os problemas com as cheias. Então, os responsáveis das centrais devem saber a grande responsabilidade que eles têm na regulação, em função do caudal do rio, quando eles devem liberar mais água através das comportas e quando não. Então, são esses tipos de recomendações que nós devemos ver, mas toco novamente aí, vulnerabilidade do sistema e debilidade. Devemos trabalhar para corrigir isso. Está aqui, Inspetor Bombeiro Edinaldo Ribeiro. Pronto,
Apenas como especialista de redução de risco de desastres, não é? E com uma vasta experiência em avaliação de riscos, eu digo aqui que dentro do nosso assunto, que são as descargas atmosféricas, né? O relâmpago é rápido, é bastante rápido, mas a prevenção pode ser ainda mais rápida. Sim, sim. Yeah. Se todos soubermos como agir, não é? Podemos reduzir perdas humanas. Esta é a chave, é a palavra-chave. Há uma, porque os senhores falavam aqui, principalmente Baba Cubango, sobre a criação de entidades que de facto vão fazer esta fiscalização, este estudo de controlo de descargas. Sei que houve uma instituição criada que opera como uma rede de detenção sobre descargas elétricas atmosféricas, digo. Será que é uma instituição suficiente que dará resposta para os casos que, por exemplo, têm estado a surgir? Recentemente esta que aconteceu na província do Bié? Certo, segundo aquilo que rege o artigo 11 do Decreto Presidencial 29/15 de 13 de janeiro, que é a supervisão do sistema, passo aqui a citar, a supervisão do Sistema Nacional contra Descargas Atmosféricas compete a esta comissão de supervisão. E esta comissão é criada pelo setor da energia e água, e ela é que preside, não é? Pelo Ministério que superintende também o setor da ciência e tecnologia, pelo Instituto Angolano de Normalização e Qualidade, pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica e pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Nós, a nível do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, continuamos sempre a catalogar os espaços com maior incidência de descargas atmosféricas, não é? Através da nossa direção de redução de risco de desastres, que tem passado sempre as campanhas de sensibilização às comunidades mais afetadas, e advogamos sempre, não é? Para que haja melhorias naquelas comunidades afetadas, né? Que possam ser atendidos, que possam sempre ser em situação de ocorrência desses incidentes, ser atendidos, ser prestado atenção, e felizmente temos tido sempre um bom feedback por parte dos governos locais e o cumprimento cabal deste tal decreto. Fica a questão, há prevenção, não é? Para se controlar aqui estas descargas, e se dá-se naqueles casos em que a pessoa é atingida, por exemplo, quais os primeiros socorros devem ser feitos? Prontos. As descargas são naturais, já são naturais. A quantidade de energia, se calhar aqui o meu colega de painel... dezenas de milhares de amperes, que é atingido diretamente para um cidadão, dificilmente, não digo aqui que não é possível sobreviver. Né? Dificilmente há sobrevivência. Mas no caso em que este cidadão consiga, assim, resistir, há toda uma equipa de primeiros socorristas que vão até o local do incidente, e este mesmo indivíduo, esta mesma pessoa, é socorrida até a uma unidade hospitalar mais próxima para cuidados já muito intensivos, né? E no caso em que estes fenômenos incidem para uma residência ou uma infraestrutura, e essa infraestrutura, por sua vez, é desabada ou derrubada, aí sim, nós também, Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, prontamente fizemos sempre deslocar uma equipa para prestar socorro. E não são só as nossas equipas do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, razão pela qual nós temos formados os comitês locais de gestão de risco de desastre, porque é mesmo o cidadão local o primeiro socorrista.
eles são munidos com... Mas tem algum número de telefone para que o cidadão possa ligar em caso de surgir esta situação? Fala aqui, antes de passar aqui o contacto, não é? Sobre dificilmente a pessoa pode sobreviver. Mas quando nós olhamos para os dados, e aqui até passamos a matéria sobre os dados na província do Bié, as descargas atmosféricas levaram à morte, por exemplo, de 31 pessoas desde o início da época chuvosa, porém, outras 36 ficaram feridas. Exatamente, exatamente. A incidência dos raios, conforme já tivera frisado, pode sim causar mortes ou ferimentos. No caso de causar ferimentos, aí sim, nós vamos acorrer, vamos salvaguardar a vida deste cidadão através dos nossos socorros, através daqueles que foram formados nas comunidades para intervir primeiramente antes da chegada do bombeiro. E já para Mas sem o pessoal formado, sem o serviço de bombeiros no local, estou apenas eu como cidadão com outro cidadão. Certo. Que medidas eu devo logo fazer a este cidadão que está ali afetado com uma descarga? O que é que eu devo fazer de primeiro socorro? Também quando nós nos referimos os afetados, por exemplo, os feridos, não é incidência do raio. Existem outras causas, por exemplo, desabou, sei lá, o teto de uma residência e por algum momento bateu numa pessoa e ele ficou ferida, é por ali. Não é por aqueles casos, por causa do raio, é que é raro, conforme foi dito. Com o raio não tem mesmo como. Porque imagina, suas máquinas não suportam, imagina o ser humano. Por isso que devemos mesmo ter muito cuidado. Queremos proteger a vida, queremos proteger os equipamentos e aparelhos que têm custos também elevados. Então os sistemas de proteção devem ser mesmo sérios. Raramente há sobrevivência. Sim. E em casos que há sobrevivência, eu, por exemplo, já acompanhei certos casos na Rússia em que pessoas dessa natureza, no Vumpa, tornaram-se, por exemplo, videntes. Sim. Certo. Tornaram pessoas já normais, que já não têm nada a ver conosco. Então, é um tema mesmo muito vasto. E bastante complexo também. Sim, bastante complexo para abordar em 2 horas. Tínhamos de ter o dia todo, mas aqui vamos ficar aqui com algumas medidas de precauções em relação à prevenção contra descargas elétricas, que é o tema que está aqui a ser abordado. Mais do que se olhar para a prevenção naqueles casos de instituições que, à luz do que o decreto estabelece, e foram unânimes em dizer sobre o cumprimento deste decreto, também aqui a se olhar para a questão das medidas individuais que, de facto, devem ser também aplicadas com bastante seriedade e geralmente são daqueles casos aparentemente ínfimos, mas que fazem toda a diferença para a sua aplicabilidade. Engenheiro Celestino Lance. Sim, a nível da engenharia existem aquilo que são os equipamentos de proteção individual e também coletivo face ao meio. Agora, em relação aos EPIs, portanto, que são individuais, é preciso que, se for ocorrer, por exemplo, um evento deste, chuvas intensas com essas probabilidades, ou um profissional que vai fazer um trabalho de energia ou de eletricidade, precisa estar munido de EPIs. Tem que ter uma bota de proteção, tem que ter o seu capacete, tem que ter as luvas que realmente devem fazer face à natureza. Em função do nível da tensão em que ele vai trabalhar. Tem que ter o seu óculos de proteção, porque nós não podemos ter profissionais a serem submetidos a um tipo de intervenção que está sujeita a esse tipo de riscos, esse tipo de regiões ou esse tipo de situações que não estão munidos, porque pode ter uma doença, uma doença de caráter ocupacional. Por exemplo, numa entidade... Que doenças, por exemplo?
Pode perder a visão, pode perder os dedos, o braço, pode perder a perna, etc, etc. Daí que, como dizia inicialmente, para uma medida de proteção é preciso fazer-se uma análise de risco. Tem que fazer uma análise de risco. Como engenheiro, imagina que temos uma equipa que vai ter que fazer uma atividade. Antes da equipa deslocar-se ou antes daquela atividade, fazer uma espécie de um planeamento da atividade da operação. Quais os riscos estão associados àquele tipo de operação? Mesmo também os serviços de proteção de bombeiros vão atender uma situação de desastre. Quais os equipamentos estão a levar para fazer face àquela situação? Então é daí que o regulamento traz muito bem, primeiro na questão pessoal, dos EPIs pessoal, tanto para que o técnico ou o cidadão, diante de um evento deste atmosférico, esteja com esses equipamentos para evitar ou minimizar a incidência do efeito dessa situação. Inspetor Bombeiro, aqui o engenheiro Celestino Lanze fala sobre a questão deste estudo que deve ser feito sobre o equipamento, os equipamentos que devem ser usados. Daí nos leva também às questões que, por exemplo, vocês têm estado a fazer ao cidadão sem que, e há muitos que nem sequer percebem sobre todo este trabalho formal, não é, que e fundamental para o critério da vossa atuação no terreno. As questões colocadas ao cidadão, algumas, não é? Por exemplo, aqui no local este risco e dali eu sou, várias questões me são colocadas e eu na aflição e muitos se calhar nem sequer percebem sobre todo este processo que de facto deve ser feito também. Bem, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, o que tem feito atualmente é levar o conhecimento do risco ao cidadão. Mais do que ser atingido, ou mais do que conviver com o risco, não é? Há toda a necessidade de conhecer quais os riscos eu convivo com o mesmo. Razão pela qual, quando das nossas campanhas de sensibilização às comunidades, não é? Nós levamos sempre cartilhas ilustrativas, não é? Cartilhas com conselhos úteis, quer seja sobre descargas atmosféricas, inundações, deslizamentos de terras e outros riscos ou ameaças associadas à época chuvosa e não só. Ok. Engenheiro Baba Kubango, na sua opinião, aqui vamos começar também a olhar para as soluções, não é mais do que se olhar aqui para as medidas preventivas, já se olhou aqui para as causas, vamos começar a olhar então também, pois embora já o tenham feito, para as soluções que devem ser aplicadas, não aquelas de longo prazo, mas aquelas aplicadas já de imediato. Já, sim, de facto. Essas soluções, conforme já falamos e muito bem, cumprir com as recomendações a ferro e fogo. E, por exemplo, o engenheiro Celestino tocou no uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, que começam a chamar a atenção. Muitos eletricistas já correram o risco de perderem os seus braços por causa de uma manobra mal feita sem o EPI, a luva. E no uso desses EPIs não é tão simples assim quanto se pensa. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, os níveis de tensão. Baixa tensão, média tensão e alta tensão. A luva de baixa tensão não deve ser usada na média tensão. Então, há que ler a referência desse EPI e ver se ele pode ser usado ali. Então, esses são daqueles aspectos que não podem ser ignorados, são soluções. Por exemplo, as tomadas, regra geral. A maior parte das tomadas, além da fase e o neutro, traz um outro ponto para o aterramento. Mas é ignorado, não se faz. Apelo aos eletricistas, não devemos ignorar aquilo, não obstante de fazer mais gasto de condutores, mas para a proteção devemos utilizar essas razões que nós vimos, por exemplo, em nossas residências. Existem, por exemplo, choques no banheiro, para quem tem banheiro. Aquele choque vem de onde? Porque aquele banheiro não está aterrado.
Porque se aquele banheiro tivesse aterrado, aquela corrente que sentiste a te beliscar, conforme eu disse no princípio, a corrente é tão inteligente que procura sempre o caminho mais simples e com menos resistência. Não iria para o teu corpo, iria para a terra. Então, as recomendações devem ser mesmo levadas a sério levadas também, a sério. de facto. Engenheiro Celestino Lanza, pareceu o setor, não é? Aqui a se olhar para a questão das medidas, já em considerações finais. Bom, aqui, portanto, início é olhar na questão do cumprimento também. Aqui primeiro temos que olhar, obedecer à legislação, o que a legislação traz em relação à proteção, em relação aos desastres atmosféricos. Depois, já para a engenharia civil em concreto, é utilizar materiais, evitar que existam materiais que estejam, vamos lá, expostos em contato com esses agentes que estão suscetíveis a, vamos lá, a serem inflamáveis, que podem ser materiais que podem, vamos lá, atrair com que estes raios, tanto esses desastres, ao invés de, vamos lá, de serem dispersos, ser um elemento que pode criar perturbação ou instabilidade no edifício. Daí que é preciso fazer bem a seleção dos materiais, logo no início, fazer bem a seleção dos materiais e, no fim, antes de colocar o edifício à disposição do utente, que todo o sistema de aterramento, que também deve ficar aqui claro, a longo prazo, deve ser colocado. Os captadores, condutores e até a própria malha de aterramento deve ser utilizado, deve ser implementado. Bem, Anja. Inspetor Bombeiro Edinaldo Ribeiro, considerações finais. Bem, para considerações finais, deixa aqui passar em revista aquilo que são os conselhos úteis, não é? Evitar estacionar próximo a árvores ou linhas de energia, evitar ou ficar encostado em estruturas altas, tais como torres, linhas telefônicas, linhas elétricas e árvores. Evitar também estar diante de terrenos baldios, campos de futebol ou terrenos abertos. Não ficar no alto de morros ou no topo de prédios, quando destas incidências. Né? Não se aproximar de cercas de arame, linhas de transporte de energia ou linhas de comunicação. Não usar o telefone ligado ao fio, né? Nem usar o telefone sob a carga, sob tensão. São estes alguns dos conselhos que o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros passa aqui ao caro cidadão. Bem, Anja, agradecer aqui a presença dos senhores convidados, Inspetor Bombeiro Edinaldo Ribeiro, especialista de redução de riscos de desastres, e também agradecer aqui o engenheiro de eletroenergética, Baba Cubango, muito obrigada, e engenheiro civil Celestino Lanza. Foi um prazer, muito obrigada. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Bem, Anja. Hoje falámos sobre a prevenção contra descargas elétricas. Terminamos, foi um prazer. Boa tarde, continue ligado ao canal TPA Notícias, onde a informação é de primeira. Boa tarde, bom domingo.